Ok, gravando. Bom, pessoal, então, essa aula de orientação nós fizemos nos cursos de graduação que estão iniciando nesse módulo A fase 2, que eu vou explicar para vocês depois lá o modelo pedagógico, tá? O que só aluno Ninter, vocês, ou seja, vocês já sendo aluno, já se matriculando, vocês já têm, né, de benefícios. Acesso ao pacote Office 360. Vocês vão ver que alguns cursos e algumas disciplinas vocês vão utilizar para fazer os trabalhos. Elisane, eu vou precisar de um Word, eu vou precisar de um Excel, vou precisar de um PowerPoint. E eu preciso ter acesso ao pacote Office para eu poder fazer esses trabalhos. E a Uninter dá a liberdade, dá o acesso para o aluno durante toda a graduação de vocês. Vocês conseguem acessar o pacote Office. Tá? Como que faz a adesão? Vocês conseguem utilizar ele de forma online, tá? É lá no canto superior direito da página principal do AVA, nas configurações, preferência Uninter Idiomas. O do pacote Office é o pacote Office 360. O curso de inglês, Uninter Idiomas, é o inglês, o curso de inglês que vocês ganharam gratuitamente também. Eu acho que tem alguém que está com o áudio aberto. Se puder desligar o microfone, que está dando um ruído aqui. A biblioteca virtual também vocês têm acesso a mais de 100 mil títulos na íntegra, de todas as áreas. Vocês têm acesso na página principal à esquerda, biblioteca, depois biblioteca virtual Pearson. Ali vocês têm acesso aos mais diversos livros na biblioteca. ADD Amigos é para desconto nas mensalidades. Vocês indicando amigos, os amigos fazendo a matrícula, vocês ganham na mensalidade e o amigo ganha na matrícula. Então tem esses benefícios e ele é acumulativo também, tá? Então é um benefício que vocês têm. Como que eu vou acessar o ambiente virtual, Elisane, meu AVA? Eu, Elisane, particularmente, não gosto muito do app. Tem o aplicativo do Univirtus. Eu, particularmente, não gosto muito. Por quê? Porque visualmente muitas coisas a gente tem acesso usando o navegador e a gente não tem acesso visualmente usando o aplicativo. Então, eu, particularmente, prefiro mais, mesmo usando o celular, usar direto o navegador, tá? Mas Elisane, eu posso usar para assistir as aulas, fazer as atividades? Tranquilo, o app é super fundamental, digamos assim, nessa parte mais simples, que é o essencial, na verdade, que vocês vão usar, né? Que é para estudar e fazer as atividades, tá? Mas a seção do navegador, que é o meu preferido, né? Esse AVA, ele foi especialmente criado para aluno Ninter. Nenhuma outra instituição utiliza esse AVA. E como eu passei já pelas mudanças, era um outro ambiente que era utilizado lá quando eu entrei em 2009. E esse AVA, nós, né, posso dizer que, inclusive, o nosso polo contribuiu para ser criado e melhorado esse ambiente virtual, tá? Então, para mim, ficou muito flexível. Como que a gente vai acessar? Coloca lá no Google AVA Uninter ou digita, né, na aba de endereço univirtus.uninter.com, já vai colocar o RU e senha. O RU a gente tem acesso, a senha a gente não tem acesso de vocês, é importante fazer a alteração da senha. E a gente vai ter esses 4 links aqui, atalhos. No V, o azulzinho, a gente vai ter o sistema acadêmico. O que é isso? Onde eu tenho as aulas, eu vou fazer as atividades, fazer meus trabalhos, calendário, tudo vocês terão dentro do sistema acadêmico. No vermelho são as provas online. Isso aqui depois eu vou detalhar lá no processo de avaliação. Mas alguns cursos ainda estão realizando provas online. Porque, pessoal, até a pandemia não tinha prova online. Então, essas provas online, elas foram possíveis mediante a flexibilidade do MEC em virtude do Covid-19. Porque a lei que regulamenta o ensino EAD diz que todas as avaliações devem ser presenciais no polo. E agora está para sair um novo marco regulatório do ensino EAD, que todas as instituições vão ter que se adequar, porque senão eles podem ter os cursos extinguidos se eles não se adequarem conforme as normas do MEC. Tá? Então, tá para sair um novo marco.
Mas até então o que está valendo é aquela lei lá, se não me engano, de 2017, que eu não vou lembrar agora. Mas aqui até eu coloquei nos slides. Mas por enquanto, alguns cursos estão somente com provas presenciais 100%, que são as engenharias e o curso de tecnólogo processos químicos. Os demais cursos estão realizando prova presencial apenas uma vez ao ano, até o marco regulatório que a gente está aguardando novas informações, tá? Aqui a parte de baixo, onde tem o cifrão no financeiro, vocês têm todo acesso ao plano financeiro do curso. Boletos pagos a pagar. Entrando. Peraí. Eu cliquei um lugar e eu não consegui admitir alunos. Ou eu consegui? Consegui admitir alguém agora? Não? Não tem. Deixa eu ver aqui. Bom, se não conseguir, logo ela vai entrar aqui. Eu acho que essa parte vai acabar gravando ali, mas tudo bem. Vou ver se eu consigo cortar depois. Aqui no financeiro, então, vocês têm acesso ao plano financeiro, têm acesso aos boletos pagos, boletos a pagar, informações para o imposto de renda do ano seguinte, quitação anual de débitos, os contatos do financeiro, porque nós no Polo a gente não tem acesso ao financeiro dos alunos. Aqui nas engrenagens, nos serviços, é como se fosse a secretaria da universidade. Elisane, eu preciso de uma declaração de matrícula, inclusive acompanhar a documentação depois final lá, quando vocês concluírem. É por aqui que vocês vão ter acesso dentro dos serviços. Aí preciso de um histórico parcial, que tem uma taxa. Tudo é gerado por aqui, o documento é disponibilizado por aqui, tá? Canais de atendimento. Isso aqui é fundamental, os principais canais de atendimento que vocês terão, claro, depois de mim, mas eu não tenho muitas autonomias referente ao sistema, que o CMA, que é aqui na direita da tela, atendimento online. Vai cair lá no CMA, que é a Central de Mediação Acadêmica, eles têm autonomia, inclusive, para prorrogar prazo de avaliação de atividade dos trabalhos que vocês acabarem perdendo. No caso, a Polo, eles conseguem fazer essa prorrogação, tá? E qualquer problema também que vocês tiverem, vai clicar aqui em atendimento online, novo atendimento, falar com o assistente. Vai entrar uma pessoa conversando com vocês aqui no chat, eles atendem, se não me engano, das 9 às 9 da noite, de segunda a sexta-feira. Aqui no canto superior tem avisos e contatos, esses contatos também é feito através do setor do CMA, da Central de Mediação Acadêmica. Avisos são referentes às disciplinas do curso, que é sempre importante vocês manterem atualizado. Aqui à esquerda já tem um atalho para o financeiro do serviço também. E Elisane, e dúvida de conteúdo vai ser lá no atendimento online ou vai ser contigo? Não é nem no atendimento online nem comigo, porque nós, pessoal orientadores, a gente não tem a formação acadêmica dentro do curso de cada área de vocês aqui, que a gente tem os mais diversos cursos. Então, dúvida de conteúdo vocês vão questionar dentro aqui da tutoria. Clicou na disciplina à esquerda, que é onde tem um bonequinho tutoria, pergunta ao tutor e vai filtrar o conteúdo da disciplina e vai redigir a dúvida. Vai aparecer ali depois que salvou, aguardando resposta. Quando tiver uma resposta, clica no nome que vai ficar gravado aqui abaixo de pergunta ao tutor. Já vai ter a pergunta e a resposta do professor até 72 horas úteis. Até, pode ser antes, tá? O modelo pedagógico. Essa parte aqui, ela é bem importante, por quê? Porque vocês, toda e qualquer avaliação que vocês forem realizar, vocês terão prazos para cumprir. E quem que é o responsável por esse cumprimento desses prazos? É o aluno, né, enquanto está fazendo um curso EAD,
porque os alunos já têm um calendário determinado para o ano inteiro. Até dezembro a gente já tem todos os prazos previstos. E para que a gente compreenda esse calendário, a gente precisa também compreender o modelo pedagógico, que é a forma como as disciplinas são disponibilizadas, de quanto em quanto tempo vocês vão cursá-las e como que elas são dispostas por módulos, ou o TA, que é a unidade temática de aprendizagem, ou o UFC, que é a unidade de formação continuada. Vamos trabalhar que sejam por módulos, que é mais fácil da gente compreender. Nós temos 3 módulos por ano, tá? O módulo A, o módulo B e o módulo C. Sendo que cada módulo desse aqui, a gente vai cursar X disciplinas, vamos trabalhar uma hipótese que 4, mas pode ser mais, que nós vamos estudar primeiro em uma fase 1 e depois a fase 2. A fase 1, A fase 2, B fase 1, B fase 2, C fase 1 e C fase 2. Acabou o ano de 2025. Aí o único período que a gente vai ter férias é lá em dezembro e a gente retoma todo esse ciclo novamente lá em fevereiro, finalzinho de fevereiro, esse ano foi 19. De novo, A fase 1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, conforme o número de anos que compreende meu curso, eu vou passar 2 vezes. Se é 3, 3. Se é 2,5, 2 anos e meio. Depende. Não necessariamente a gente vai começar no A fase 1, porque cada fase dessa aqui é um período de entrada de alunos novos. Então, quem começou a graduação lá em 19 de fevereiro, entrou no A fase 1. Quem começou nessa fase A2, que o período que começou as aulas foi 7 de abril, começou no A fase 2. Quem começar lá no B fase 1, que vai ser, se não me engano, 29 ou 26 de maio, vai começar no B fase 1. Acompanhando esse ciclo aqui conforme o número de disciplinas que vai compreendendo o curso de vocês. Tá? Aqui, pessoal, fica mais fácil da gente identificar. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Ó. Qual é o tempo de intervalo para a gente começar novas disciplinas? Acabou aqui, ó, porque cada fase tem duração de 7 semanas. Tá? Serão 6 semanas para organizar os estudos e a 7ª semana é para as provas. Somente nessa 7ª semana que a gente não vai ter novas disciplinas iniciando, porque na semana seguinte já entra novas disciplinas do B fase 1. Então, a gente vai organizar os nossos estudos em 6 semanas. Elisane, mas eu me matriculei hoje. Tem alunos se matriculando ainda até segunda-feira. As matrículas encerram na segunda-feira. Então, a gente vai ter alunos ainda ingressando segunda. Vamos trabalhar que vocês começaram aqui, né? Iniciando a 3ª semana de aula. Como que nós vamos organizar? Elisane, eu tenho 2 disciplinas lá. Eu tenho 3. Vamos trabalhar que eu posso dizer que 90% dos cursos começam de 2 em 2. Algum outro curso que entra uma 3ª disciplina na fase. Vamos trabalhar que seja a disciplina A e B. Eu tenho lá 2 disciplinas. E eu estou começando nessa semana aqui do dia 21, vou colocar 22, porque ontem foi feriado, nós não estudamos ainda. E aí nós começamos aqui. Então, de 22 até o final aqui, que vai dar lá o dia 19, se não me engano, de maio, nós temos 1, 2, 3, 4 semanas. Então, 2 semanas podemos dizer que a gente não vai contar para nós organizar nossos estudos. Então, se vocês olharem lá dentro das disciplinas de vocês, vocês vão ver que, em média, vocês terão 6 aulas para cada disciplina. Elisane, eu tenho 6 aulas na disciplina A e na disciplina B. E eu tenho 4 semanas. Então, o que eu vou fazer? Nessa semana, até o dia 28, segunda-feira que vem, a gente vai organizar os nossos estudos estudando a aula 1 e a aula 2, tanto de uma disciplina quanto da outra. Na semana seguinte, do dia 28 até o dia 5, a gente vai estudar a aula 3 e a aula 4, tanto de uma disciplina quanto da outra.
Na semana do dia 5, eu já coloquei em dia. Eu vou estudar só a aula 5 e depois só a aula 6. Tem alguns cursos, pessoal, que tem 12 ali, ou 13. Aí aula teórica com a prática. Eu tenho que fazer elas paralelas. Alguém vai ter só 7. 6 aulas de conteúdo, a 7ª é para orientação do trabalho. Então, depende. Eu tenho 4 aulas, Elisane, então vai ser menos aula ainda, mas eu posso dizer que 90%, pessoal, dos cursos e das disciplinas, vocês têm 6 aulas de conteúdo mesmo, tá? Aulas conteudistas. Então, é uma forma de vocês estarem organizando. Porque nessa última semana aqui, né, do dia 6 até do dia 12 de maio até 19 de maio, que é quando encerra as 6 semanas, vocês já deram conta de estudar todo o conteúdo e a partir do dia 19 já abre para as provas dessas disciplinas. Mas pode ver que aqui, ó, pessoal, ó, início das após 1. Abriu as disciplinas, já abre atividade para realizar, ou seja, já tem trabalho para realizar que é avaliativo. A partir do dia 28, que é a semana que vem, já abre a APOL, que é Atividade Pedagógica Online 2 para realizar. São 2 APOLs para cada disciplina. Então, durante a organização dos estudos, vocês têm trabalhos para realizar. Alguns, além das APOLs, têm atividade prática, que eu vou detalhar lá no processo de avaliação. Mas, a partir do dia 19 de maio, que é a 7ª semana, abre o período para as provas, mas vocês não vão ter só essa 7ª semana para fazer as provas, elas se estendem por mais 2 semanas. Então, a gente tem 3 semanas de realização de provas, mas, independente das provas se estenderem, uma semana depois ali daquela 7ª semana, que vai dar, se não me engano, 26 de maio, já entra novas disciplinas daí do B fase 1. Então, se eu, me deixar, não me organizar e eu deixar, eu já vou começar e deixar para me fazer minha prova lá na última semana e eu não começar paralelo os estudos daquelas disciplinas anteriores, eu já vou começar na segunda semana de aula. Vai dar a mesma coisa como se vocês começaram agora aqui, quem ainda não começou a estudar, tá? É uma forma que vocês têm para organizar os estudos que eu faço esse esqueminha aqui. Como que a gente vai identificar os conteúdos e as disciplinas, né? Algumas coordenações, elas vão organizar aqui a página como vocês vão visualizar no recentes. Esse azul aqui, onde está a setinha amarela, ela vai estar do lado aqui em recente. Mas aí vocês não vão conseguir visualizar todas as disciplinas que estão em andamento ou que entraram já para vocês. Aí, para vocês conseguirem identificar, tem que clicar em Meus Cursos, clica sobre o curso e logo já tem as 2 disciplinas. Pode ver que embaixo de cada disciplina você já consegue visualizar a fase 1 e o período das 6 semanas que a gente tem para organizar. Não que depois desse prazo não vai estar disponível, tá, pessoal? Vocês terão acesso a todo o material até estarem formados. Alterou para formado, aí vocês não vão ter mais acesso aos conteúdos. Mas enquanto vocês estiverem alunos ativos, vocês têm acesso a todo o material das disciplinas. Porém, vocês têm que acompanhar aquele calendário daquela organização dos estudos, tá? Elisane, onde que a gente vai acessar os conteúdos? No primeiro link, clicou em cima do nome da disciplina, à esquerda aqui, ó, no roteiro de estudo, primeiro link, aula 1, clicou rota de aprendizagem, depois iniciar. Aí já tem a aula 1, a aula 2, aqui está um print da aula 2. Clicou ali em iniciar, vocês já terão as videoaulas e o texto da aula. Porque, pessoal, 1 hora, cada aula, essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em média vocês terão 1 hora com o professor. Então, o que acontece? Em média, eu terei 6 horas aula com o professor e cada disciplina vocês têm uma carga horária para cumprir, que dependendo do curso é 56, 72, depende. O restante dessa carga horária vocês vão explorar através do
texto de aula, se aqui do lado tem o desenho do livro, é o livro da disciplina que ele é digital. Então, só a videoaula, o aluno ele não tem embasamento teórico para compreender uma disciplina somente vendo as videoaulas com 6 horas com o professor. Ele precisa explorar através do texto da aula ou do livro, tá? Geralmente as respostas para as atividades e provas estão dentro do texto da aula ou do livro, dependendo do que o professor está disponibilizando, certo? Sistema de avaliação. Então, coloquei ali, né, que até a pandemia todas as avaliações elas eram presenciais. É a lei de 2017 que regulamenta o ensino EAD, né, que as aulas podem ser presenciais, mas as avaliações devem ser, as aulas podem ser EAD, mas as avaliações, atividades, provas, estágio devem ser presenciais. Está para sair novo marco regulatório, né? Engenharias e tecnólogo em processos químicos, as provas já são todas presenciais no polo. Demais cursos fazem provas presenciais apenas uma fase por ano. Essa fase que vocês estão iniciando, quem está fazendo prova, porque eles dividiram por área de conhecimento. Quem está fazendo prova presencial são os cursos da área de negócios. Elisane, quais são esses cursos? Os design, administração, contábeis, logística, processos. Então, tem vários cursos, é a área que mais tem quantidade de cursos que estão fazendo prova presencial. Porém, os calouros que estão em disciplinas de acolhimento podem fazer prova online nessa fase. Então, é só quem é veterano, né, que tem disciplinas que não é de acolhimento, que vai ter que fazer prova presencial no polo mediante agendamento. Certo? Então, o que compreende o processo de avaliação? Atividade, prova, né, ou atividade presencial no polo, depende do que o professor colocou, porque ele é por disciplina. Então, o processo de avaliação ele é bem particular para cada curso e para cada disciplina. A gente que vai ter que identificar lá dentro da disciplina o que vai compreender. Elisane, para português eu vou ter 2 APOLs, prova objetiva e prova discursiva. Para matemática eu vou ter 2 APOLs, uma prova objetiva e um trabalho que eu vou ter que elaborar e postar lá no link trabalhos. Então, não quer dizer que para uma disciplina eu tenho um formato, para outra eu vou ter o mesmo. Elas são independentes, separada todo o processo de avaliação. Mas eu sei que daquela fase eu tenho que cursar todas as disciplinas que foram disponibilizadas naquela fase para mim. Tá? A importância, pessoal, do cumprimento de prazo é muito importante, porque a não realização pode implicar em reprovação por média, tendo que pagar e repetir novamente uma disciplina. Elisane, mas não tem recuperação se eu não atingir a média? Tem, mas para o aluno poder recuperar uma disciplina que ele não atingiu a média 7, tem que ter uma média mínima que é 30 entre todas as avaliações. Toda e qualquer avaliação que vocês forem realizar, valem 100, todas, independente do curso, independente do tipo de avaliação. Porém, na hora de fazer o cálculo da média final de vocês, cada avaliação vai ter um peso diferente. As APOLs, por exemplo, aqui, ó, atividade pedagógica online, elas representam 30% da média final. E elas são realizadas com consulta, APOLs são questões objetivas de múltipla escolha, de marcar. Assim como tem atividades práticas que podem ser também questões objetivas de marcar, mas ela pode ser também uma atividade prática presencial. Vou dar um exemplo, o curso de... tem o curso de... como é que se diz? Engenharia. Eles fazem um experimento lá no laboratório de elétrica e vão poder fazer atividade prática. Tem um modelo lá, eles sempre vão dar um modelo do relatório que o aluno vai ter que fazer, ele vai fazer a prática e depois vai postar lá no link trabalhos. Então, quando é uma prática presencial, geralmente o aluno vai utilizar o laboratório aqui no polo. PL é para os
cursos de jornalismo e publicidade também. Aí ela entra, pessoal, como uma terceira disciplina. Tá? O PL não está dentro do processo de avaliação da disciplina. Ela entra como se fosse uma terceira disciplina, que é a parte prática que o aluno vai trabalhar. Assim como as atividades extensionistas. Também entra como uma terceira disciplina. Todos os cursos têm atividade extensionista. É onde o aluno vai trabalhar a prática do curso dele. São obrigatórios. A não realização implica em reprovação, tendo que pagar e repetir novamente a atividade. Então, entrou a atividade, já procura ver a proposta do trabalho, já procura ver os prazos à esquerda em trabalhos que vocês têm para postar o trabalho, porque essas atividades elas são obrigatórias. Tá? Alguns cursos vai aparecer só o nome trabalho lá, vai ter as 6 aulas e na 7ª aula vai ter trabalho. Tá? Os cursos da área da educação é uma atividade prática loco-regional. As orientações vai estar lá no material complementar. Abaixo das 6 aulas tem material complementar e logo abaixo vai ter atividade prática loco-regional. Ali ele vai ter todas as orientações como realizar o modelo, se é Word, se é PowerPoint, se é Excel, eles disponibilizam pronto, vocês só vão preencher, usar as configurações do trabalho já pronto, tá? Prova objetiva é a prova que vocês vão testar o conhecimento, ou vai ser online ou presencial. Prova discursiva também, ela pode ser de diferentes formatos, tá? A prova discursiva, pessoal, representa 40% da média final. Assim como as atividades práticas representam um peso mais significativo dentro do processo de avaliação. Então, a não realização dessas atividades, com certeza vocês não, mesmo que gabaritem as outras avaliações, vocês não vão conseguir aprovar. A prova discursiva, ela pode ser questões, né, de escrever, de digitar a resposta, ou portfólio estudo de caso. Aqui tem aulas síncronas para as licenciaturas. Nesse novo marco regulatório já foram feitas alterações. São aulas obrigatórias que o aluno tem que participar, tá? Dos projetos pedagógicos, se não me engano, são 3 projetos pedagógicos durante todo o curso. E essas aulas, elas são obrigatórias, mas eles dão as opções nos 3 turnos. O aluno vai se organizar para ver qual é o turno que ele vai poder participar. Elas são obrigatórias, sim, tá? Como eu falei, tá para sair um novo marco regulatório para o ensino EAD e principalmente para as licenciaturas. Então, haverão, sim, alterações. A gente só está acompanhando. Era para ter saído em março, foi prorrogado para abril, já foi prorrogado para maio, e então a gente só fica aguardando o MEC, tá? Mas a Uninter, pessoal, sempre vai fazer exatamente como manda o regulamento. Por quê? Porque eles priorizam muito a qualidade dos cursos, né? Para não correr o risco do aluno ingressar no curso e lá 5 anos depois ele ter o curso extinguido porque não cumpriu regras. A Uninter jamais vai fazer isso. Então eles sempre vão cumprir, fazer conforme manda o regulamento. Então, o que é a APOL? Atividade Pedagógica Online, tá? São 3 tentativas, cada atividade, vocês terão 2 atividades, né? Cada atividade vocês podem refazer 3 vezes e vai ser considerada a maior nota. Essas atividades, essas APOLs, que é as iniciais de atividade pedagógica online, elas são realizadas com consulta. Aí, Elisane, mas eu quero testar meu conhecimento. Testa, copia elas e faz elas sem ser no sistema. Por quê? Porque essa é a oportunidade que vocês têm para colocar uma nota significativa. A Elisane, eu não fui muito bem na prova, mas a prova é sem consulta. A POL é para ser feita com consulta. Conforme vocês vão avançando nos estudos, vocês vão identificando as respostas e vão marcando. Por quê? Porque ela fica praticamente até o final das 6 semanas. Ali, quando cumpre as 6 semanas, pode ver aqui, as 2 encerram o dia 19. Uma abriu desde o dia 27, quando começou a fase. A outra vai abrir segunda-feira, agora o dia 28.
E conforme vocês vão avançando nos estudos, ou seja, vão identificando as respostas, porque eu posso entrar e sair várias vezes nas questões e respondendo aos poucos, eu consigo garantir um 100 nessa prova. Ah, Elisane, eu fiz, mas eu tirei 80. São 10 questões, dependendo do curso. A maioria dos cursos são 10. Tem alguns cursos que são 5 questões. Eu tirei 80, errei uma questão, se eu tenho 10 questões. Aí lá no gabarito, o sistema vai notificar qual foi a resposta que vocês erraram. Então, vocês já conseguem visualizar quais foram as respostas. Mas eu só vou ter a resposta certa, né, indicando lá no gabarito, depois que encerra o prazo. Porque nessas tentativas, pessoal, pode vir as mesmas questões que eu fiz na minha primeira tentativa, mas ela pode vir novas questões em ordem alternada também. E assim, é bem possível vocês garantirem uma nota máxima nessas atividades. Pode ver o peso aqui, ó, do lado, a pó objetiva, peso 15, a pó objetiva, peso 15. Ou seja, a soma das duas após representa 30% da média final que vocês podem garantir, porque eu posso consultar o material, tá? Ah, Elisane, como é que eu vou fazer agora a minha prova? A prova é sem consulta. Agora, nessa fase, se os alunos não estão fazendo as disciplinas de acolhimento, a Elisane, é calouro, pode entrar em outras disciplinas. O aluno que tem dispensa, pessoal. A Elisane, eu vim de outra instituição, dispensei a maioria. Geralmente, ele vai dispensar aquelas disciplinas iniciais. E aí, ele não vai estar cursando as disciplinas de acolhimento, que são as disciplinas básicas ali dos cursos. Aí ele vai ter que fazer prova presencial para os cursos que estão fazendo presencial da área de negócios. Os demais, todo mundo online nessa fase, tá? Por mais que seja online, aqui no linkzinho vermelho, as provas são sem consulta. Por quê? Porque eu preciso ter câmera habilitada no meu computador e microfone habilitado no meu computador. Geralmente o celular já tem câmera e microfone e notebook já tem. Computador de mesa, eu tô com o microfone de celular aqui, usando como microfone, e uma webcam. Consigo fazer minha prova normalmente, tá? É presencial? Aí eu tenho que agendar. Elisane, eu não tenho computador. Eu vou estudar no meu tablet, tá com problema. Aí eu vou agendar para me fazer no polo, porque daí eu posso, mesmo que ela seja online, eu posso fazer minha prova presencial no polo. Aí eu vou fazer o agendamento, vou clicar na disciplina, lá no período das provas vai ter um link agendar. E o que eu vou fazer online, Elisane? Não preciso fazer agendamento, tá? O agendamento é somente para o aluno que vai usar o laboratório do polo, o computador do polo para fazer as provas. E como que eu vou fazer? Lá no período de provas, vou verificar um dia e um horário, porque as provas têm tempo de duração, diferente da polo que eu posso entrar e sair, a prova eu tenho tempo. Prova geralmente é 60 minutos, alguns cursos, né? Por exemplo, a disciplina de cálculo aplicado, acho que tem 90 minutos, 1h30 de prova. Então, depende da disciplina, tá? Depende do curso, mas geralmente é 60 minutos que vocês têm. Clicou ali, ó, no link vermelho, habilitou a câmera, habilitou o microfone, clicou em iniciar, já vai abrir a prova e aí vocês têm que fazer dentro daquele tempo ali. Eu não posso sair e voltar um outro dia. Hoje teve um aluno que ele abriu a prova e saiu do sistema. Aí quando ele foi fazer, estava lá, aparecia a palavra continuar. Quando ele clicou em continuar, a prova encerrou automaticamente porque ele saiu da prova e não concluiu a prova antes de concluir uma hora, tá? Mas se acontecer qualquer problema, vocês clicar sem querer, alguma coisa assim, quem que pode resolver isso? Lá o CMA, a Central de Mediação Acadêmica, lá no atendimento online. Vocês vão registrar lá no CMA que eles têm autonomia para configurar uma nova tentativa para vocês, qualquer problema que acontecer, certo? Essa é a prova. A objetiva, pessoal, para alguns cursos tem 3 tentativas, para alguns outros cursos tem uma tentativa só, depende do curso, tá? A discursiva.
Se são questões de descrever, o sistema vai dar, alguns cursos dá 5 opções de pergunta, vocês respondem 3, vão escolher primeiro as perguntas, depois vai clicar em quero responder, e outros vão ser 4 opções e responde 2, tá? Se for no formato de descrever. Para a área de educação, as licenciaturas dos bacharéis ou vai ser a prova discursiva ou uma atividade prática local regional. Ó, quanto por cento representa? 40%. Para as segundas licenciatura em formação pedagógica, estudo de caso ou prova discursiva, inglês ou libras ou prova ou estudo de caso ou portfólio. Depende da disciplina, tá? A gente que vai identificar isso quando a gente acessar o app. O restante da porcentagem, né, as após 30%, prova objetiva 30%, somos 100%. Elisane, como que eu vou acompanhar se eu aprovei ou não na minha disciplina? Ó, avaliações à esquerda da disciplina, nesse laranja aqui onde diz simular notas, vou clicar aqui e já vai abrir os critérios de aprovação. Se a minha média ficou de 70 a 100, eu estou aprovada por média. Mas, se a minha média ficou de 30 a 66, eu não atingi a média e eu vou poder recuperar no exame. Mas, se a minha média ficou entre 0 e 29, eu estou reprovada por média e eu não vou poder recuperar essa disciplina novamente, tá? Por que é simular? Porque se vocês entrarem agora lá e digitar qualquer nota ali que porventura vocês podem tirar, o sistema já vai fazer o cálculo da média automaticamente. E conforme vocês vão realizando essas avaliações, o próprio sistema já vai automaticamente preenchendo e fazendo a média final aqui. Elisane, já sei, APOL 1, APOL 2 e prova objetiva. A nota já sai na hora, automaticamente já tem aqui. Mas a discursiva depende de uma correção. Pode ser o trabalho também, a discursiva, que depende de uma correção manual, esse demora um pouquinho mais. Aí vocês podem simular, quanto será que eu preciso tirar agora para me atingir o 7? Pode simular, porque depois, conforme vocês vão realizando, o sistema automaticamente já vai preenchendo, tá? Então, aqui o processo de avaliação. Média para provar 7. Não atingir a média 7, exame. Mas o que é a segunda chamada? Uma segunda oportunidade que o aluno tem de fazer as provas regulares que ele não fez ou que ele fez e não atingiu a média 7. Porém, elas são pagas. Lá no calendário tem um prazo de solicitação e um prazo de realização. A Elisane, eu fiz mesmo assim a segunda chamada e não atingi a média 7. Aí vai para o exame. Mas o exame tem que ter dado no mínimo 30. Né? Senão não vai abrir o exame. Fiz o exame, a média cai para 50, depende ali, no exame eu tenho que fazer tudo que compreende o exame, independente das minhas notas do período regular. Vai ser somado com a média final, dividido por 2, tem que dar 50 aqui. Então depende sempre do quanto que eu fiquei lá, né? Que não deu 70, se ficou entre 30 e 69, eu vou fazer o exame e vou somar com a média do exame. Deu 50, aprovei. Não deu 50, eu passo para a última etapa de aprovação, que é a prova de recuperação paga. Também é paga essa recuperação, que eu vou ter praticamente essa etapa, é a última etapa que o aluno tem praticamente o ano todo para fazer, tá? Então aqui a prova de recuperação fica ali até dezembro para o aluno fazer. Chegou nessa etapa, vai até dezembro. As outras etapas, tudo tem um prazo, só vai estar disponível naquele período no calendário. Chegou nessa parte aqui, aí ele tem um prazo maior. Fez, deu 50, que dependendo é trabalho ou é prova, estou aprovado. Não deu 50, entende que eu não compreendi a disciplina, eu vou ter que repetir novamente a disciplina em regime tutorial, que é a forma como o aluno repete uma disciplina. Fez tudo lá e não deu o mínimo 30, ficou 29, vai direto para o regime tutorial. Tá? Essas são as etapas que vocês têm de realização. Aqui são algumas ferramentas que a gente tem, cursos livres, né? Que o aluno pode, dependendo, tem alguns cursos que tem uma atividade extensionista, que é eventos.
Vocês têm que participar de cursos, aqui vocês podem se inscrever. Ó, estágio não obrigatório remunerado, aqui tem todas as orientações, manual do aluno, a biblioteca. À direita, o ADD Amigos, aquele para adicionar amigos. Aulas ao vivo. Eu tenho aula síncrona, ao vivo no dia X, no horário Y. Aqui, nesse link ao vivo, se é o hoje, tu vai clicar no hoje. Se já passou, tu vai em anteriores e vai conseguir visualizar na gravada, tá? Aqui, atendimento online, já mostrei lá para vocês. O calendário acadêmico com todos os prazos. O desempenho, preciso saber se eu tenho estágio obrigatório, se eu tenho TCC, exame. Desempenho, grade. Clicou no curso, grade. Dispensas, vim de outra instituição, hoje eu estou fazendo a segunda graduação na Uninter. Disciplinas paralelas, o processo todo vai ser realizado por aqui, acompanhado o processo por aqui também, tá? Aqui o calendário, logo que vocês acessam, a gente já vai ter vigente, né, grifado aqui no laranja, na fase que vai estar em andamento. Já pode ver aqui, ó, fase atual, tá? Aqui onde está circulado são as disciplinas que vão estar disponíveis para mim. Podemos ver que eu fiz um print aqui, ó, foi do curso de administração. O curso de administração já está dizendo que é presencial, mas se eu estou fazendo as disciplinas de acolhimento, aqui eu não peguei o print, mas logo abaixo aqui do calendário, onde está esse azul, laranja, e vermelho e verde, vai ter uma informação. Alunos cursando as disciplinas de acolhimento poderão fazer as provas online. Então, esse curso de administração, se o aluno é calouro e não tem dispensa, ele vai poder fazer online as provas dele, por mais que apareça ali presencial, tá? Pode ver aqui embaixo de cada fase, você já consegue também identificar o período das 6 semanas que vocês têm em cada fase, quando que inicia cada semana também, cada fase, o período. A única fase que não vai ser para vocês vai ser essa aqui, ó, terceira fase, C fase 2, terceira entrada. Esse aqui é especial para alunos que se matriculam lá no período de férias, tá? Mas o aluno não pode cursar disciplinas no período de férias, é somente para quem ingressar. Aqui, ó, desempenho, eu quero ver se eu tenho TCC, se eu tenho estágio obrigatório. Clicou no desempenho, clique sobre o curso e vai aqui nessa coluna no laranja em grade. Aqui vocês conseguem visualizar toda a grade curricular. No primeiro, aqui na setinha azul, no aproveitamento, do lado da disciplina vai dizer se é acolhimento a disciplina. Ali vocês conseguem identificar se elas são disciplinas de acolhimento ou não, tá? Disciplinas eletivas. Alguns cursos têm disciplinas eletivas. São disciplinas obrigatórias da fase que vocês vão cursar. Porém, nessa fase vocês vão poder escolher. Aqui, ó, ela salta como aqueles pop-ups, bem como tá o print aqui. Ela surge na tela no AVA quando começa a fase. E aí, ali onde está circulado, vai ser o período para escolha. Não escolheu dentro do período, aleatoriamente, quando for cursar, eles vão colocar uma disciplina qualquer dentro das opções, tá? Então, eletivas são disciplinas obrigatórias da fase. Concluí aqui, pessoal, a minha apresentação. Eu vou encerrar agora a gravação aqui.